Bom, vamos à análise da obra O Uruguai, que é um poema épico do Basílio da Gama, é um poema épico do período do arcadismo no Brasil. O nome é assim mesmo, Uruguai, que é exatamente referência ao rio Uruguai, só que na época também ele era chamado de Uruguai. Então aquela ideia de que quando duas palavras elas estão meio que em conflito, pode ser que as duas, às vezes, sejam dicionarizadas, como Xerox e Xerox, né? Só que às vezes pode ser que uma vença e a outra não, como foi o caso do Uruguai, porque quem venceu foi a variação Uruguai. Mas na época havia a grafia de Uruguai também. Então ficou assim, Uruguai por tradição, né? Tipo, o estado da Bahia tem H não por regras, mas por tradição, certo? E quem vai fazer o vestibular tem que saber muito bem aí a questão da biografia do Basílio da Gama, certo? Para entender a ideologia da obra aqui. Bom, o que o Basílio da Gama é? Ele nasceu em Minas Gerais, em 1741, e começa a frequentar o Colégio de Jesuítas no Rio de Janeiro. Aí está lá com 16 anos. Só que o Gomes Freire de Andrade, que vai ser um dos personagens do Uruguai e grande herói, ele acaba fechando o Colégio de Jesuítas, né? Por quê? Porque a coroa de Portugal começa a fazer uma perseguição contra a Companhia de Jesus. E o Basílio da Gama ele se mantém fiel à vocação. E como no Brasil está fechado, ele vai para Roma. E lá ele vai acabar, enfim, né, sendo até admitido na Arcádia Romana em 1766, quando ele tem 25 anos, e ele usa o pseudônimo Termindo Cipílio. Ou seja, ele é admitido na Arcádia Romana, já é considerado um grande escritor ali, enfim, né, está entrando nessa seara dos grandes aí, antes de ter publicado o Uruguai. Só que o que vai acontecer? Lá ele é detido em Lisboa exatamente para essa questão do jesuitismo, para essa simpatia com os jesuítas. E o que ele vai fazer? Ele vai acabar apelando para o Marquês do Pombal. E o Marquês do Pombal, que era o braço direito do rei e era o responsável direto por essa perseguição aos jesuítas, o Basílio da Gama usa o talento literário e escreve um poema, um epitalâmio dedicado à filha do Marquês. Vai exaltando a filha, vai exaltando o Marquês do Pombal, e aí o Basílio cai nas graças do Marquês do Pombal. E o que vai acontecer? Ele é livre, ele fica livre então dessa detenção. E no mesmo ano ele acaba então publicando esse poema épico chamado O Uruguai, e aí a gente vai entender porque esse O Uruguai aqui é um grande elogio ao governo português, né? Porque o Basílio da Gama está solto, digamos, está liberto graças ao talento literário dele e quer prestar uma espécie de puxa-saquismo, digamos, ao governo português, certo? E até assim... depois dessa publicação, ele vai estreitar a ligação com o Marquês do Pombal, ele se torna secretário do Marquês. Claro que depois o Marquês cai, enfim, o Basílio começa a sofrer perseguições e o Basílio acaba falecendo em 1795. Então o que tem que lembrar aqui? O Basílio, primeiro, jesuíta, depois perseguido por ser jesuíta, preso por jesuitismo. O que acontece? Fica livre porque mesmo pelo talento literário cai nas graças do Marquês e agora a gente entende, né? Ele vai fazer essa epopeia às pressas, louvando o governo português e qual é o detalhe? Ele faz os jesuítas no Uruguai virarem os vilões da obra, certo? Então é isso que nós temos que cuidar. Então de jesuíta a caçador literário de jesuítas, digamos assim. Bom, na edição original do Uruguai tinha uma epígrafe em latim que foi tirada da Eneida do Virgílio. E aí é o momento exatamente em que se conta para o Enéas, né, a história de como o Hércules matou o gigante Caco, que na verdade é quase como uma metáfora do que está acontecendo no Uruguai. Então tá ali, né? Mas a caverna e o imenso reino de Caco apareceu descoberto e o sombrio inferno se abriu por completo. Então também tinha nessa primeira edição aí um poema homenageando, né, o Marquês do Pombal, esse epitalâmio, as núpcias da senhora Maria Amália, alguma coisa assim. E esse poema acaba exaltando, né, a vida do Marquês do Pombal. Bom, então lembrando, né, o Uruguai é uma epopeia, é a questão de fazer em versos, digamos assim, né? Ela é escrita pelo Basílio da Gama, quanto à estrutura ela é dividida em 5 cantos, reparem, né, são poucos cantos, são só 5, e apresenta 1377 versos brancos, ou seja, branco significa não tem rima. Mas ele não cuidou da rima, mas cuidou da metrificação, porque todos eles são decassílabos. Então são versos decassílabos, 10 rimas, porém brancos. Desculpa, são decassílabos, 10 sílabas, mas brancos sem rimas. A primeira edição foi de 1769, editada em Lisboa. E o Basílio da Gama a gente vê, né, que ele acabou balanceando essas normas tradicionais da epopeia clássica, mas com algumas inovações.
Também sabemos, né, que com o tempo a epopeia, que é basicamente cheia de regrinhas, né, ela foi substituída pelo romance, que é o grande vencedor da literatura brasileira. Bom, o que vai acontecer? Né? Nós temos uma espécie de proêmio, digamos assim, nos versos 1 a 5 e tudo mais. Depois a gente vai ter invocação junto com a proposição, tem a dedicatória. E eu recomendo aqui a edição do Uruguai, que foi feita pelo professor Paulo Sebem, que ele fez uma adaptação para o leitor comum, digamos, né? Ele não fez uma tradução, porque o Paulo Sebem, professor da URGS, enfim, né? Ele também é poeta, e então ele transformou aqueles versos mais difíceis para um português contemporâneo, né? Ele é um poeta, ele manteve também a questão da metrificação, do decassílabo, porque ele pegou esse texto, digamos assim, né, clássico, lá do neoclassicismo, do arcadismo, e teve essa ideia de tornar acessível esse gênero da epopeia, que de certo modo é difícil para os tempos de hoje. Então ele manteve essa edição aí. Procurem aí quem vai comprar uma edição do professor Paulo Sebem sobre o Uruguai. Bom, vamos lá então, canto primeiro. O que nós temos? Vamos à abertura da epopeia. Fumam ainda nas desertas praias laços de sangue tépidos impuros em que ondeiam cadáveres despidos, pasto de corvos, dura ainda nos vales o rouco som da irada artilharia. Bom, o que a gente vê aqui já, né? O ar está empestado de mortes, de sangue, dos tiros, tem cadáveres aí, ou seja, a guerra que foi ali travada, né? E agora a gente vai para uma parte importante, que é a invocação. Musa, honremos o herói que o povo rude subjugou do Uruguai e no seu sangue dos decretos reais lavou a afronta. Ai, tanto custas ambição de império. Então o poeta aqui, alguns chamam de poeta, o Basílio da Gama, ou a voz épica, faz essa invocação. E invoca quem? Invoca uma musa. E apesar de não ser nomeada, a musa aqui deve ser a Calíope, né? que é a musa da poesia épica. E o poeta diz, enfim, que a causa de toda essa guerra foi essa ambição demasiada do império, né? E agora começa, vamos ver agora a dedicatória, né? Que será feita a quem? Ao Francisco Xavier de Mendonça Furtado. Quem é esse cara aí? É o irmão do Marquês do Pombal. Então o que está acontecendo? Essa invocação pede exatamente proteção aos seus versos. Então reparem, nós temos a invocação aqui, né? Que é a musa. Pode perguntar que é uma musa genérica, não diz qual, né? São apenas musas, sim, mas apesar de não nomeada, né? No livro do Paulo Sebem, o Paulo Sebem cita que pode ser essa Calíope, exatamente, que é a musa da poesia épica, então não precisaria dizer o nome, né? Bastava dizer musa, já ia chegar na conclusão que é a musa da poesia épica. E aqui nós temos a dedicatória ao irmão do Marquês do Pombal, e que está pedindo essa proteção aos versos. Olha o que ele diz. E vós, por quem o Maranhão pendura rotas, cadeias e grilhões pesados, herói e irmão de herói, saudosa e triste, se ao longe a vossa América vos lembra, protegei os meus versos, possam tanto acostumar ao voo as novas asas em que um dia vos leve. Então aqui a gente nota essa voz épica, né? Um poeta às vezes até inseguro quanto à questão da habilidade em fazer a poesia, o verso, e o que ele quer ali, né? Ele quer que esses versos alcem voo, como todo grande poeta clássico quer que a poesia dure, ele pode até morrer, mas que a poesia fique, né? E que tenha essa grande recepção por parte do público leitor. Bom, então depois da invocação, da dedicatória, agora a gente vai pegar os antecedentes da ação. E nós vamos ter uma narração em média res, né, aquele recurso da epopeia de não começar pelo começo, e sim numa situação mais adiantada, aquela situação mais de meio, digamos assim, né? Então a gente vai para o discurso do Gomes Freire de Andrade, que era o governador do Rio, né, ao Catânio. O Catânio aí, o chefe das tropas espanholas, né? Aportava Catânio. E ao grande Andrada avisa que tem prontos os socorros e que em breve saía ao campo armado. Ou seja, a Espanha ela acabou esperando, né, alguns anos para que o Tratado de Madrid fosse obedecido pelos jesuítas, né, mas o que acontece? Não aconteceu essa questão de obediência quanto ao tratado. E agora nós temos a chegada do Catânio, que é o chefe das tropas espanholas, né, e a ação começa forte agora, né? Já por dilatadíssimos caminhos tinha mandado de remotas partes conduzir os apetrechos para a guerra. Mas, entretanto, cuidadoso e triste, muitas coisas a um tempo revolvia no inquieto agitado pensamento.
Então aqui a gente vê a agitação do Gomes Freire de Andrade, que é o governador do Rio, e agora vai surgir um índio, e esse índio aí é um mensageiro, digamos assim, ele vai entregar algumas cartas, e o Gomes Freire começa a ficar mais tranquilo, porque ele vê que essas cartas têm a águia real, né, que é do coronel lá, o coronel Almeida, né. Conhece a fiel mão e já descansa o ilustre general, que viu, rasgando que nascer encarnado impressa vinha a águia real do generoso Almeida. Bom, qual é o conteúdo dessas cartas? É que o coronel, né, que é o José Inácio de Almeida, ele comunica a chegada com os reforços, digamos ali, né? Diz-lhe que está vizinho, próximo, e traz consigo prontos para o caminho para a guerra os fogosos cavalos e os robustos e tardos bois que hão de sofrer o jugo do pesado exercício das carretas. Aí acaba determinando, enfim, né, em que dia, onde, tudo mais, vão unir essas tropas aí ao contingente, digamos, né, português. E agora a gente vai ver o desfile das tropas portuguesas. Aí o Gomes Freire quer que o Catânio, né, o chefe espanhol, fique admirando ali as tropas portuguesas. E o Catânio vai vendo tudo, e o desfile vem e tudo mais, né? E aí vem primeiro a guarda, que tem aquele objetivo de abrir os caminhos, digamos assim, né? Passou primeiro a guarda, que na guerra é a primeira a marchar, e que a seu cargo tem de descobrir e segurar o campo. Ou seja, ela que vai abrindo o campo, né? A primeira. Depois vem o desfile da engenharia, que é mais técnico, que vai traçar, vai acabar configurando o campo, né? Depois dessa se segue a que descreve e dá ao campo a ordem e a figura, e transporta e edifica em um momento o leve teto e as movediças casas, e a praça e as ruas da cidade errante. Bom, reparem que eu estou dividindo em estrofes, assim, mas é tudo num bloco só, tá? É que eu acabo cortando alguma coisinha ou outra, né, para ficar melhor para comentar, para não me perder, senão eu me perco aqui, né? Daí depois, né, enfim, da engenharia vem agora a artilharia, né? E com vários armamentos ali, ó, atrás dos forçosíssimos cavalos quentes sonoros, eixos vão gemendo com o peso da funesta artilharia. Então agora a gente chega na questão também do pagamento, né, do soldo, do ouro aí, ó. Vinha logo de guardas rodeado, fonte de crimes, militar tesouro, por quem deixa no rego curvo arado o lavrador que não conhece a glória. E vendendo a vil preço o sangue e a vida, move e nem sabe por que move a guerra. Bom, aqui é uma crítica, né, aquelas pessoas que se vendem para a guerra, ou seja, movem e nem sabe por que movem a guerra. Bom, vem o desfile dos granadeiros, né? Intrépidos e imóveis nas fileiras, com grandes passos, firme a testa e os olhos, vão marchando os mitrados granadeiros e multiplicam pelo campo a morte. Então esses granadeiros eles vão conduzindo aquelas armas mais pesadas de fogo, e o Catânio vai perguntar ali sobre mais alguns ali, né? E ele vai dizer assim, ó, quem é este? Catânio perguntava, das brancas plumas e de azul e branco vestido, e de galões coberto e cheio, que traz a rica cruz no largo peito. Geraldo, que os conhece, lhe responde, é o ilustre Menezes, mais que todos. Então Geraldo toma a palavra, né? E esse Geraldo, no futuro, ele vai acabar sendo o governador da colônia de Sacramento, acaba dizendo que aquele ali que está passando é o Menezes, o ilustre Menezes, né? E o Catânio, claro, ele está perguntando várias coisas e continua ali, né? Quem é? Continuava o castelhano, o Catânio. Aquele velho, vigoroso e forte, que de branco e amarelo e de ouro ornado vem os seus artilheiros conduzindo. E aí ele responde, né? Que ele é o Alpoim, que é o grande artilheiro, né? Vês o grande Alpoim, o primeiro, ensinou entre nós por que caminho se eleva aos céus a curva e grave bomba prenhe grave né, de fogo. Então ele vai dizer, esse aí é o Alpoim, é aquele grande brigadeiro e tudo mais, artilheiro, ele acaba ensinando a balística para todo mundo, é aquele cara que vai calcular a trajetória das balas, enfim, né? E aí tá o Alpoim vindo com os filhos, e o poeta até tem uma parte que ele acaba lamentando um pouco a morte de um amigo dele, que era o Vasco e tudo mais, que morreu num naufrágio. Bom, com os teus encarnados granadeiros, também te viu naquele dia o campo famoso Mascarenhas, tu, que agora, em doce paz, nos menos firmes anos, igualmente servindo ao rei e à pátria, ditas as leis ao público sossego, honra de toga e glória do Senado. Bom, aqui ele fala do Mascarenhas,
E agora vai falar do Castro Moraes, que foi, enfim, né, o governador do Rio de Janeiro depois do Gomes Freire de Andrade. Então o que a gente vê aqui, né, que o Basílio da Gama, o escritor está fazendo meio que uma homenagem a alguns figurões dali, né, e tudo mais, e governador aqui, figurão aqui. Então todos eles sendo louvados, digamos. E agora a gente tem o último desfile, que são os dragões. Os últimos que em campo se mostraram foram fortes dragões, de duros peitos, pronto para 2 gêneros de guerra, que peleiam a pé sobre as montanhas, quando o pede o terreno, e quando o pede erguem nuvens de pó por todo o campo com o tropel dos magnânimos cavalos. Ou seja, né, eles são bons em luta em pé e na cavalgada. E aí no final a gente chega agora ao banquete que vai ser dado ali, né, com vinho. Desterram-se os cuidados, derramando os vinhos europeus nas taças de ouro. E aí tem um cantor ali, que é o Matúzio, que já está um pouco bêbado, né? E que começa a saudar o Gomes Freire, né? Ao som da ebúrnia da branca cítara sonora, arrebatado de furor divino, do seu herói, Matúzio celebrava as altas conquistas dignas de memória. Então, de novo, aqui a todo momento, o Gomes Freire de Andrade vai ser elogiado, é o grande herói do livro. E aí o Catânio ele vai pedir para o Gomes Freire para, digamos assim, explicar, né, o que aconteceu antes, quais são os antecedentes da guerra. Ali Catânio ao general pedia que do princípio, do início, lhe dissesse as causas da nova guerra e do fatal tumulto. Se aos padres seguem os rebeldes povos, ou seja, se os guaranis ali, né, seguem os padres jesuítas, quem os governa em paz e na peleja, que do premeditado oculto império vagamente na Europa se falava, tudo em silêncio e dá princípio Andrade. Ou seja, ele quer saber, né, o Catânio está perguntando para o Gomes Freire se é verdade ali, que vagamente está rolando o papo na Europa, que se fala de um império que os jesuítas querem constituir aqui no Brasil e tal, né, se é verdade ou não. E aí o Gomes Freire começa a falar. O nosso último rei e o rei de Espanha determinaram, por cortar de um golpe, como sabeis, neste ângulo de terra, as desordens de povos confinantes, que mais certos sinais nos dividissem, tirando a linha de onde a estéril costa e o cerro de Castilhos o mar lava ao monte mais vizinho e que as vertentes os termos do domínio assinalassem. Bom, é uma fala difícil aqui, né? Mas ele fala das primeiras tentativas de fazer cumprir, digamos, o Tratado de Madrid, a questão dos limites, a demarcação, e agora ele vai começar a falar desses termos claros do Tratado de Madrid. Ó. Vossa fica a colônia de Sacramento, e ficam nossos os 7 povos, que os bárbaros habitam, os índios, naquela oriental vasta campina que o fértil rio Uruguai discorre e banha. Então aquela troca clássica, né, dos 7 povos, das missões, pela colônia de Sacramento. E aqui a gente vê agora a questão toda da primeira campanha. Quem podia esperar que uns índios rudes, sem disciplina, sem valor, sem armas, se atravessassem no caminho aos nossos, e que lhes disputassem o terreno? Enfim, não lhes dei ordens para a guerra. Frustrada a expedição, enfim, voltaram. Então o que acontece? O Gomes Freire está dizendo, olha, os índios acabaram complicando. Como não houve ordem de guerra, a primeira campanha saiu toda frustrada, digamos assim, né? E aí não teve, a expedição teve que voltar. Só que a segunda campanha foi marcada para onde, né? Como ele vai depois dizer ali, né? Com a estação das flores para a primavera. Com vosso general me determino a entrar no campo juntos, enxergando a doce volta da estação das flores. Não sofrem tanto os índios atrevidos. Juntos, um nosso forte, entanto assaltam, e os padres os incitam e acompanham. Então aqui é a questão do poder da influência dos padres jesuítas espanhóis sobre os índios. Isso aí vai ficar bem marcado no Uruguai, já que eles vão ser os vilões. Os índios que ficaram prisioneiros, ainda os podeis ver neste meu campo. Então, o que aconteceu? Os índios acabaram tomando, digamos, né, a frente, mas fracassam. E alguns índios ficaram aprisionados ali, né? E a questão da marcha toda, né? Da marcha que eles fazem e de que eles avistam esses índios aí. Deixados os quartéis, enfim, partimos por diversas estradas, procurando tomar no meio os rebelados povos, por muitas léguas de áspero caminho. Aí vai continuar. Por toda a oposta margem se descobre de bárbaros o número infinito que ao longe nos insulta e nos espera. Então aqui, né, muitos índios, as armas estão sendo preparadas todas, né, pelo exército ali. A disciplina militar dos índios tinha esterilizado aqueles campos, que eu também me retire e me aconselha até que o tempo mostre outro caminho. Irado, não nego, lhe respondo,
que para trás não sei mover um passo. Venha quando puder, que eu firme espero. Porém o rio e a forma do terreno não faz vista e nunca usada a guerra. Sai furioso do seu seio e toda vai alagando com o desmedido peso das águas a planície imensa. Bom, aqui é o seguinte, né? Nós vamos ver um recuo aqui, frente a esses obstáculos. Por quê? Porque não havia comida, não tinha pasto para os cavalos, porque os índios queimaram tudo, né? Queimaram os campos, então não tem como prosseguir a guerra ali. Então eles acabam fazendo o que? Está vindo a enchente, acabam fazendo até acampamento nas árvores, né? As tendas levantei primeiro aos troncos, depois aos altos ramos, pouco a pouco fomos tomar na região do vento habitação aos leves passarinhos, né? Então aqui a gente começa a ver a enchente do rio Jacuí, né? Eles montam habitação nas árvores, então habitação quase como se fossem passarinhos, como diz o texto. E aqui agora a gente vai ver quase uma ironia, né? Porque os sete povos acabam sendo transformados numa Veneza italiana aqui, né? O Gomes Freire segue narrando ali, ó. E batidas do remo e navegáveis as ruas da marítima Veneza. 2 vezes a lua prateada curvou no céu sereno os alvos cornos e ainda continuava a grossa enchente. Cedi e retirei-me às nossas terras. Bom, então por 2 meses eles ficam acampados aí nessa cidade que vira uma cidade flutuante, até que eles acabam se retirando. E o Gomes Freire acaba encerrando essa narração, a gente está terminando aqui o canto 1, e ele está valorizando o momento ali, todo mundo reunido, o banquete, o desfile, o encontro com todo mundo ali, e ele resolve então levantar, digamos assim, o moral das tropas, né? Deu fim à narração Invicto Andrada. Ó, reparem o adjetivo Invicto Andrada, sempre, sempre aquela questão toda de exaltar o herói Gomes Freire de Andrade. E antes de se soltar o ajuntamento, com os régios poderes que ocultara, surpreende os seus, e os ânimos alegra, enchendo os postos todos do seu campo. O corpo de dragões Almeida entrega, e Campo das Mercês o lugar chama. Bom, como é que ele finaliza aqui, né? Ele promove alguns cargos, diz que o Almeida esse aí vai comandar os dragões, e dá nome ao lugar agora, né? O nome vira o Campo das Mercês, ou seja, o Campo dos Merecimentos, né? Ele levanta o moral das tropas aqui. Bom, vamos para o canto 2º. E já temos aqui o início da marcha. Ó. Depois de haver marchado muitos dias, enfim junto a um ribeiro, que atravessa sereno e manso um curvo e fresco vale, acharam, os que o campo descobriram, um cavalo anelante e o peito e as ancas coberto de suor e branca escuma. O que acaba acontecendo aqui? O exército ele acha um cavalo que está ali, né, cansado, ofegante, e para eles o que isso significa? O inimigo, enfim, está próximo. Diz ele, ó, temos perto o inimigo. Aos seus dizia o esperto general, sei que eles costumam trazer os índios um volúvel laço com o qual tomam no espaçoso campo os cavalos que encontram. E rendidos aqui e ali com continuado galopar, a quem primeiro segue deixam os seus, que entanto se restauram. O que ele diz, né? Que eles fazem a troca de cavalos, ou seja, eles deixam o índio descansando, os índios deixam o cavalo descansando ali, né? Para que outros que venham atrás possam trocar e pegar cavalo descansado, digamos assim. Nem se enganou, porque ao 3º dia, formados os achou sobre uma larga, ventajosa colina. Então, realmente, eles estão próximos do inimigo, eles acham os índios ali, e vai ter esse encontro com o exército Guarani agora, e que está numa boa posição, estão na colina, ao lado de um bosque, né, e tudo mais. Notava o general o sítio forte quando Menezes, que vizinho estava, lhe diz: nestes desertos encontramos mais do que se esperava. E me parece que só por força de armas poderemos inteiramente sujeitar os povos. Repara que o Menezes aqui, ele está meio, né, com o pé atrás. E ele vai dizer, olha, só com armas dá para vencer os índios. Mas o que acontece? Olha o jeito que eu vou elogiar o Gomes Freire. O Gomes Freire quer evitar o combate. Torna-lhe o general. Tentem-se os meios de brandura e de amor. Repara o que ele quer? Tentar brandura e amor. Se isto não basta, farei, a meu pesar, o último esforço. Mandou dizendo assim que os índios todos que tinha prisioneiros no seu campo fossem vestidos das formosas cores que a inculta gente simples tanto adora. Então o Gomes quer mostrar aqui, né, o Gomes Freire, quer mostrar para os índios que o Tratado de Madrid tem que ser cumprido, né, não tem volta. E reparem aqui, né, que o Gomes Freire, que é o herói do livro, ele aparece sempre no sentido do que? Da benevolência, digamos, né? Que as coisas se ajeitem no amor.
está sempre desarmado, né? Enfim, e aí o que ele faz? Ele liberta esses índios que estavam prisioneiros. Abraçou-os a todos como filhos e deu a todos liberdade. Alegres vão buscar os parentes e os amigos, e a uns e a outros contam a grandeza do excelso coração e peito nobre do general famoso invicto Andrade. Continua o puxa-saquismo do Basílio da Gama, né, o autor, ao Gomes Freire. Né? Reparem que os índios agora estão libertos, né? E eles começam a contar agora coisas boas e tudo mais, né, do Gomes Freire. Já para o nosso campo vem descendo por mandado dos seus dois dos mais nobres, sem arcos, sem aljavas, mas as testas de várias e altas penas coradas. Bom, sendo importante agora, a gente tem, né, a chegada do Cacambo e do Cepé. E o Cacambo e o Cepé não dão mostras de cortesia, né? Ó, sem mostras em sinal de cortesia, Cepé no pavilhão. Porém, Cacambo fez, ao seu modo, cortesia estranha, e começou. Então agora o primeiro a discursar, lembrar, é o Cacambo. E o Cacambo, ele vem desarmado, ele vai dizer que espera a mesma coisa do Gomes Freire, né? O que diz o Cacambo? Ó general famoso, tu tens à vista quanta gente bebe do soberbo Uruguai à esquerda margem. Eu, desarmado e só, buscar-te venho. Tanto espero de ti. Enquanto as armas dão lugar à razão, Senhor, vejamos se pode salvar a vida e o sangue de tantos desgraçados. Diz ele, muito tempo, né? E aí o que ele vai fazer? Ele pede para não acontecer guerra ali, para não acontecer de ter rios de sangue e tudo mais, né? O dilatar-se, a entrega está nas nossas mãos, até que um dia informados os reis nos restituam a doce antiga paz. Se o rei da Espanha a teu rei quer dar terras com mão larga, que lhe dê Buenos Aires e Corrientes e outras que tem por estes vastos climas. Porém, não pode dar-lhe os nossos 7 povos. Então o Cacambo diz bem claro para o Gomes Freire, né, que se o rei da Espanha quer dar terra de mão larga e tudo mais, ofereça Buenos Aires, Corrientes, mas não 7 povos. E outro detalhe, o Cacambo vai dizer que ali não tem riquezas. Ó. Será, mas não creio, depois disto as campinas que vês e a nossa terra, sem o nosso suor e os nossos braços, de que serve a teu rei? Aqui não temos nem altas minas, nem caudalosos rios de areias de ouro. Essa riqueza que cobre os campos dos benditos padres, fruto da sua indústria e do comércio, da Folha e Pérez, é riqueza sua. Então o Cacambo deixa bem dito que é riqueza dos padres, não dos índios, né? A nós somente nos toca arar e cultivar a terra, sem outra paga mais que o repartido por mãos escassas, mísero sustento. E ele continua, podres choupanas e algodões tecidos e o arco e as setas e as vistosas penas são as nossas fantásticas riquezas. Muito suor e pouco ou nenhum fausto. Ou seja, né, o fasto, né? Aos índios nós temos o quê? A questão do cultivo da terra, os arcos, as penas. E o Cacambo vai aconselhar agora. Volta, Senhor, não passes adiante. Que mais queres de nós? Não nos obrigues a resistir-te em campo aberto. Pode custar-te muito sangue o dar um passo. Não queiras ver se cortam nossas flechas. Vê que o nome dos reis não nos assusta. O teu rei está muito longe, e nós, os índios, não temos outro rei mais do que os padres. Bom, o discurso do Cacambo, ele é mais conciliador, pede para o exército português recuar. Repare que aqui não é, digamos assim, o selvagem, que é aquele bárbaro, ignorante, enfim, aquele pintado lá em 1500 pelo Caminha. Aqui nós temos um índio que usa o argumento, né? Enfim, ele é racional, coloca a razão em primeiro lugar, refere a cultura dele, enfim, faz isso de certa forma até realista, né? Pouco fantasiosa. E agora quem é que vai assumir a voz é o Gomes Freire, e o Gomes Freire vai responder. Por mim te fala o rei, ouve-me, atende e verás uma vez nua a verdade. Então o Gomes Freire vai pedir para o Cacambo, né, esquecer o passado e ver que ele, Gomes Freire, é quem fala a verdade. Esquece tudo que tu sabe. Esse absoluto império limitado que exercitam em vós os padres, como vós vassalos, é império tirânico, que usurpam. Então o que ele já diz, né, para os índios não serem escravos, que essa dominação os jesuítas estão fazendo sobre eles. Nem são senhores, nem vós sois escravos. O rei é vosso pai. Quero-vos felizes.
E aí diz que o rei é um pai, né, para os índios, quer ver os índios felizes e tudo mais. Só que tem um detalhe, essa troca tem que ocorrer, porque a paz na Europa, digamos assim, pede, exige, né, essa troca, 7 povos pela colônia do Sacramento. O sossego da Europa assim o pede. Assim o manda o rei. Vós sois rebeldes, se não obedeceis. Mas os rebeldes, eu sei que não sois vós, são os bons padres, que vos dizem a todos que sois livres, e se servem de vós como de escravos. Então aqui de novo, né, a crítica contundente aos jesuítas. Então ele diz basicamente que os índios são marionetes ali na mão dos jesuítas, né? E lembrar toda aquela questão biográfica do Basílio da Gama, que tem a ver exatamente com isso, né? Que ele era um jesuíta, agora virou um caçador jesuíta. A gente já sabe de antemão que os jesuítas serão, então, digamos, né, os vilões. Depois vai aparecer um jesuíta mais detalhado, que é o Padre Balda, mas ele que vai... Essa questão dos vilões são os jesuítas. Ou seja, articulam, fazem a cabeça dos índios. Eu quero à vossa vista despojá-los do tiro domínio desses climas, de que a vossa inocência os fez senhores. Então fala, né, que está dizendo aí que os jesuítas se aproveitaram da inocência dos índios. E o Gomes Freire quer livrar os índios dessa praga dos jesuítas aí. Ó. Dizem-vos que não tendes rei, cacique e o juramento de fidelidade, porque está longe julgas que não pode castigar-vos a vós e castigá-los? Generoso inimigo, é tudo engano. Os reis estão na Europa, mas adverte que estes braços, que vês, são seus braços. Então o que ele está querendo dizer? Não precisa achar que nosso rei está longe e que vocês estão seguros, não, porque eu sou a palavra do rei, diz o Gomes Freire de Andrade. Dentro de pouco tempo, um meu aceno vai cobrir este monte e essas campinas de semivivos palpitantes corpos de míseros mortais, que ainda não sabem por que causa o seu sangue vai agora lavar a terra e recolher-se em lagos. Então o Gomes Freire vai dizer, né, que ó, no estalar de dedos eu faço isso aqui virar um campo de sangue, de morte, e agora vai aconselhar. Não me chames cruel, enquanto é tempo, pensa e resolve. Então, ou seja, ele pede para o Cacambo pensar naquilo que é mais sensato, e agora a gente vai ter uma espécie assim de o Cacambo se lamentando, ele vai começar a falar, mas quem vai interromper a fala do Cacambo é o Cepé. E agora é importante, porque é o Cepé que vai interromper. Prosseguia talvez, mas o interrompe Cepé, que entra no meio e diz: Cacambo fez mais do que devia, e todos sabem que estas terras que pisas, o céu livres, deu aos nossos avós. Nós também livres as recebemos dos antepassados. Livres hão de herdar os nossos filhos. Então aquela ideia de que as terras, né, passaram de pai para filho, a questão da hereditariedade, da tradição, e vai continuar assim. E o Cepé diz: desconhecemos, detestamos jugo que não seja o do céu por mão dos padres. Só aceitam coisas que vêm pela mão dos padres. O que o Basílio tenta incutir bem na cabeça do leitor, né, que os índios obedecem aos padres jesuítas, são articulados por ele. Aí o que diz o Cepé? As flechas partirão nossas contendas dentro de pouco tempo, e o vosso mundo, se nele um resto houver de humanidade, julgará entre nós, se defendemos tu a injustiça e nós o Deus e a pátria. Enfim, quereis guerra e tereis guerra. Então reparem que são palavras duras essas palavras do Cepé. E lembrar que o narrador aqui confere grande autonomia, digamos, essa fala dos índios, né? Eles não são vítimas só e tudo mais, né? Eles são lúcidos, esclarecidos, se conhecem, sabem da sua história, são racionais, né? E o Gomes Freire toma a palavra de novo, ó. Lhe torna o general: podeis partir-vos, que tendes livres o passo. Ou seja, o Gomes Freire dá a entender, né? Querem guerra? Terão guerra. E aí o Gomes Freire, mesmo dizendo isso, né, ele manda dar presente para os índios. Ó. Manda dar a Cacambo rica espada de tortas guarnições de prata e ouro, e que ainda mais valor dera o trabalho. Um bordado chapéu e larga cinta verde, capa de verde fino pano, com bandas amarelas encarnadas. E mandou que a Cepé se desse um arco de pontas de marfim, e ornada e cheia de novas setas a famosa aljava. A mesma aljava que deixaram um dia, quando envolto em seu sangue, vivo apenas sem arco e sem cavalo, foi trazido prisioneiro de guerra ao nosso campo. Muito bem. Lembrou-se o índio da passada injúria
E sobraçando a conhecida aljava, bom, agora nós vamos ter a promessa do Cepé, né? Lhe disse, o que vai dizer o Cepé? Ó general, Gomes Freire, eu te agradeço as setas que me dás e te prometo mandar-tas bem depressa uma por uma entre nuvens de pó no ardor da guerra. Então aqui, turma, reparem que o Gomes Freire tenta, enfim, né, adocicar os índios com presentes, só que os índios vão dizer negativo. Se despedem, vai começar a batalha, não houve um denominador comum aqui, né? Então despediram-se os índios e as esquadras se vão dispondo em ordem de peleja de guerra como manda o general. Fez a trombeta o som da guerra, ouviram aqueles montes pela primeira vez o som da caixa portuguesa e viram pela primeira vez ares desenroladas as reais bandeiras. Então os portugueses começam a ter essa iniciativa, né? Mas já vai vir a resposta dos índios. Nuvens de índios e à vista duvidava se o terreno os bárbaros nasciam. Qual já no tempo antigo errante Cádmo, dizem que vira da fecunda terra brotar a cruelíssima seara. Então aqui, né, esse surgimento todo louco aqui dos índios, né, erguem todos um bárbaro alarido e sobre os nossos cada qual encurva 1000 vezes e 1000 vezes sota o arco um chuveiro de setas despedindo. Então esse surgimento de índios e tudo mais, né, que estão ocultos ali em trincheiras, começa depois até mais adiante ali agora, vai ser até comparado à criação de Tebas na Grécia, né? E temos essa apresentação agora de um novo personagem que vai ser o Baldeta. Gentil mancebo presumido e nécio, a quem popular lisonja engana, vaidoso pelo campo discorria, fazendo ostentação dos seus penachos. Impertinente de família escura, mas que tinha o favor dos santos padres, contam, não sei se é certo, que o tivera estéril mãe por orações de balda. Chamaram-no Baldeta por memória. Bom, agora a grande ironia posta aqui. É uma parte importante. Primeiro, esse Baldeta é descrito como o quê? Presunçoso, covarde, de família obscura. Ou seja, a mãe dele, dizem que teve ele por orações do padre Balda. Reparem, né, a voz épica diz assim, ó, conta, não sei se é certo, que a mãe estéril não podia ter filho e tudo mais, teve esse filho por orações do Balda. E aí chamaram Baldeta para homenagear o Balda. Então aqui a questão clara, né, enfim, dessa sutileza de tocar na questão dos padres, enfim, transando com índias aqui, né? E aí o Baldeta tinha um cavalo de manchada pele, mais vistoso que forte, mais de aparência do que de força. A natureza, um ameno jardim por todo o corpo lhe debuxou, e era jardim chamado. Então ele tem um cavalo chamado Jardim, né, com a pele toda manchada. Girando ao largo com incertos tiros, muitos feria e a todos inquietava. Então dá para reparar aqui que o Baldeta ele é totalmente despreparado. Ele vai pegando a arma, vai atirando a esmo, enfim, né? Deixa todo mundo impaciente, que vai que pegue um tiro ali, né? E agora nós vamos ter aqui, né, uma cena que é o poeta que vai acabar se dirigindo, né, ao Geraldo. E porque exatamente vai meio que bater palma para esse Geraldo, porque ele desmoralizou o Baldeta, né? Tornava o índio jactancioso quando lhe sai Gerardo ao meio da carreira. Disparou-lhe a pistola e fez-lhe a um tempo com o reflexo do sol luzir a espada. Só de vê-lo se assusta o índio. Então assim, né, o Baldeta ele é um índio, né, mas ele tem essa questão toda aí que pode ser filho do Balda, né. Aí o Geraldo, esse aí dispara a arma e acaba levantando a espada. E o Baldeta se acovarda, né, toma um susto, ele quase cai do cavalo ali. E temos agora o que a gente vai chamar de grande combate também, que é o combate entre o Geraldo e o Tatu-Guaçu. Insta Geraldo e quase o ferro o alcança, quando o Tatu-Guaçu, mais valente de quantos índios viu a nossa idade, armado o peito de escamosa pele de um jacaré disforme que matara, se atravessa adiante. Intenta o nosso com a outra pistola abrir caminho, e em vão o intenta. A verde negra pele, que é o índio, larga o peito, orna e defende, formou a natureza impenetrável. Com a espada o fere no ombro e na cabeça e as pernas corta de que o campo espalha. Separa os dois fortíssimos guerreiros a multidão dos nossos, que atropela os índios fugitivos. Tão depressa cobrem o campo os mortos e os feridos e por nós a vitória se declara. Ou seja, o Geraldo se refere ao Tatu-Guaçu. Os dois são separados, né, mas vem muitos do exército e acabam matando os índios. Então a gente vê aqui a vitória dos europeus.
Tem muito ferido, muito morto o Guarani. E aí a fuga debandada dos índios. Lembrando que todos esses trechos aqui são versos decassílabos. Não tem rima, mas são decassílabos. Precipitadamente as armas deixam, nem resistem mais tempo às espingardas. Vale-lhe acostumada à ligeireza, debaixo lhe desaparece a terra, e voam que o temor aos pés põe asas. Que legal essa cena, né? Eles voam, não correm, voam, né? Porque o temor põe asas nos pés, clamando ao céu e encomendando a vida às orações dos padres. Bom, então aqui a fuga dos índios aqui é comparado com uma enxurrada, né? Apesar da fortuna de uma parte, Tatu-Guaçu, mais forte na desgraça, já banhado em seu sangue, pertendia por seu braço, ele só por ter uma guerra. Então Tatu-Guaçu vai morrendo, e nós vamos ver agora o heroísmo dos caciques, né? Vai aparecer o Caitutu. Caitutu, de outra parte, altivo e forte, opunha o peito à fúria do inimigo e servia de muro à sua frente, à sua gente. Fez proeza Cepé naquele dia. Bom, e começa a aparecer agora Cepé em destaque, né? Que ele era muito hábil no arco e flecha. Conhecido de todos no perigo, mostrava descoberto o rosto e o peito. Bom, o Cepé vai se defrontar com o governador de Montevidéu, que é o Viana. Quando o ilustre espanhol que governava Montevidéu, alegre, airoso e pranto, as rédeas volta ao rápido cavalo e por cima de mortos e feridos que lutavam com a morte, o índio afronta. Cepé, que o viu, tinha tomado a lança e atrás deitando a um tempo o corpo e o braço, a despediu. Por entre o braço e o corpo, ao ligeiro espanhol o ferro passa, rompe sem fazer dano à terra dura e treme fora há muito tempo a hastia. Ou seja, o Viana vem a cavalo, o Cepé pega uma lança, mas a lança não pega no Viana. E agora a gente vai ver a morte do Cepé. Mas de um golpe, a Cepé na testa e peito fere o governador, e as rédeas corta o cavalo feroz. Foge o cavalo. Então o governador, vendo o que ele fez, ele com um golpe só ele atingiu o Cepé na testa e no peito e corta as rédeas do cavalo. Rodou sobre si mesmo e na caída lançou longe a Cepé. Rende-te ou morre. Ou seja, o cavalo vai fugindo e vai meio que arrastando o Cepé. O cavalo vai rodando sobre si mesmo, né? Joga o Cepé no chão. E aí o governador diz, ou se rende ou morre, né? Grita o governador. E o tapa é altivo, o Cepé, sem responder, encurva o arco e a seta despede nele e lhe prepara a morte. Enganou-se dessa vez, ou seja, Cepé erra o tiro. A seta um pouco declina e a solta, o rosto a leve pluma. E agora nós temos a cena triste, né? Porque o Cepé encurvou o arco e a flecha, lançou, mas essa flecha meio que se desvia e só a pluma da flecha pega um pouco no rosto do governador. E agora a gente vai então para o fim do Cepé. Com a pistola lhe fez tiro aos peitos. Era pequeno espaço. E fez o tiro no corpo desarmado, estrago horrendo. Ou seja, né, o tiro do governador Viana foi a queima-roupa. Morte do Cepé. Viam-se dentro pelas rotas costas palpitar as entranhas. Olha a cena, né? Quis 3 vezes levantar-se do chão. Caiu 3 vezes e os olhos já nadando em fria morte lhe cobriu sombra escura e férreo sono. Morto o grande Cepé, já não resistem às tímidas esquadras. As tímidas esquadras, né? Não conhece leis o temor. Debalde em vão está diante e anima os seus o rápido Cacambo. Bom, o Cacambo agora vira quase como um sublíder aqui, né? Temos a retirada dos índios e o Cacambo está ali agora, né? Enfim, animando o que sobrou. Tinha se retirado da peleja Caitutu mal ferido, e do seu corpo deixa Tatu-Guaçu por onde passa rios de sangue. Então Caitutu está ferido, Tatu-Guaçu está morrendo, Cepé morreu, os outros mais valentes ou eram mortos ou feridos. Pende o ferro vencedor sobre os vencidos, o europeu vencendo. Ao número, ao valor cede Cacambo, salva os índios que pode e se retira. Ou seja, o Caitutu se retirou porque estava ferido, né? O Tatu-Guaçu está sangrando, o Cacambo salva o que tem e se retira. Vamos ao canto 3. Diz assim, ó. Semeada de mortos e insepultos, viu desfazer-se há um tempo a vila errante ao som das caixas. Descontente e triste marchava o general. Não sofre o peito compadecido e generoso à vista daqueles frios e sangrados corpos, vítimas da ambição de injusto império. Novamente aqui uma puxação de saco para o Gomes Freire, né? Apesar de rios de sangue, um monte de morte, o Gomes Freire está ali triste vendo aquilo, né? Porque se ameniza o lado guerreiro nessa cena, se coloca o lado do coração do Gomes Freire, aí ele acaba indo lá para as missões,
E aí temos a questão agora do acampamento, né? A coivara. Todas estas vastíssimas campinas cobrem palustres e tecidas canas e leves juncos de calor tostados, pronta matéria de voraz incêndio. O hábil índio, o índio habitador, de quando em quando, com estranha cultura, entrega ao fogo muitas léguas de campo, o incêndio dura. Então a coivara, que é esse costume agora referido aqui dos índios, né? É na verdade esse incêndio que os índios fazem para que, na ideia deles é que tudo volta com mais força. Era isso que eles acreditavam, né? Que o gado ficaria sempre alimentado, o campo sempre verde e tudo mais, né? E o momento importante agora nós vamos ter a aparição do cepé, que já está morto, lembrar, né? Está morto, ele aparece em sonhos para o Cacambo. Era alta noite e respirava descanso a natureza, só na outra margem não podia, entanto, o inquieto Cacambo achar sossego. No perturbado interrompido sono, talvez fosse ilusão, se lhe apresenta a triste imagem de Cepé despido, pintado o rosto do temor da morte, banhado em negro sangue que corria do peito aberto e nos pisados braços, indo os sinais da mísera caída. Bom, ou seja, o Cacambo aqui aparece, né? O Cepé aparece, né? Despido para o Cacambo, aparece banhado em sangue, com todas as marcas da morte, ou seja, muito diferente do Cepé que todos conheciam. Sem adorno à cabeça e aos pés calcada a rota aljava e as descompostas penas. Quanto diferente do cepé valente que no meio dos nossos espalhava de pó de sangue de suor coberto o espanto à morte. E dizem tristes vozes. Bom, agora vamos para o conselho do cepé para o Cacambo. Foge, foge, Cacambo, e tu descansas, tendo tão perto os inimigos? Torna aos teus bosques e nas pátrias grutas tua fraqueza e desventura encobre. Ou se acaso ainda vivem no teu peito os desejos de glória, ao duro passo resiste valoroso. Ah, tu que podes. Então, o cepé alerta o Cacambo que não é hora de descansar ali, é hora de agir, né? E qual é o conselho? Envolve em fogo e fumo o campo do exército, né? E paguem o teu sangue e o meu sangue. Assim dizendo, se perdeu entre as nuvens, sacudindo sobre as tendas no ar fumante tocha, e sinala com chamas o caminho. Então o Cepé pede para o Cacambo, né, envolver de fogo e fumo o campo do exército luz espanhol, e para apagar o sangue, né, dele e dos outros índios, né? E aí o Cacambo acorda, e levanta e vai fazer exatamente o que o Cepé ordenou em sonho, né, na aparição. E aí ele vai para dentro do mar, se entrega às águas, né? Já por cima do peito as mãos e os olhos levanta ao céu que ele não via e às ondas o corpo entrega. Então o Cacambo fica lembrando das palavras do Cepé, se toca para dentro do rio, né? Já sabia, entanto, né, fez que as águas corressem mais serenas, e o índio afortunado da praia oposta tocou sem ser sentido. Bom, então o Cacambo chega do outro lado, né, do rio, sem ser visto. O rio parecia, né, que tá ajudando ele, né, e ele começa a preparar esse incêndio. Lá, como é o uso do país, roçando 2 lenhos entre si, desperta a chama. Como é que os índios fazem fogo, né? Friccionando duas lenhas entre, né? Coloca um fumo de algodão ali, que já se ateia nas ligeiras palhas e velozmente se propaga, ou seja, ele coloca fogo mesmo. Ao vento deixa Cacambo o resto e foge a tempo da perigosa luz. Bom, começa o incêndio então aqui agora, né? Dá certo, e esse incêndio foi ideia de quem mesmo, lembrar, né? Do Cepé Tiaraju, que aparece em sonho, na aparição ali para o Cacambo. O Cepé já está morto. De um alto precipício as negras ondas outra vez se lançou e foi de um salto ao fundo rio a visitar a areia. Então o Cacambo salta no rio, né? Enfim, um salto bonito. Agora está nadando na fuga. Debalde gritam e debalde em vão as margens corre gente apressada. Ou seja, o exército sentiu o fogo, né? E vai às margens buscar água. Ele, entretanto, sacode as pernas e os nervosos braços, rompe as escumas assoprando e, a um tempo, suspendido nas mãos, voltando o rosto, via nas águas trêmulas a imagem do arrebatado incêndio e se alegrava. É legal aqui nessa cena porque ele consegue parar, olhar para trás, ver o incêndio assim, né, que brilha digamos, nas águas, né, a imagem do incêndio, e o Cacambo fica feliz.
E aí agora ele vai ser comparado a Ulisses, ó. Não de outra sorte o cauteloso Ulisses, vaidoso da ruína que causara, viu abrasar de Troia os muros altos e a perjúria cidade envolta em fumo encostar-se no chão e pouco a pouco desmaiar-se sobre as cinzas. Então ele é comparado a Ulisses, né, que viu Troia se incendiar. O incêndio furioso e o irado vento arrebata as mãos cheias vivas chamas que aqui e ali pela campina se espalham. Então o vento vai ajudando, né, a ter esse fogo, a tomar grandes proporções, mas quem é que acaba impedindo o desastre? O Gomes Freire de Andrade, né? Então, graças a ele, enfim, o esperto Gomes Freire vai lá e poucas tendas acabam se queimando. Armado general, como se achava, saí do pavilhão e pronto à talha que não prossiga o voador incêndio. Poucas tendas entrega ao fogo e manda, sem mais demora, abrir largo caminho que separe das chamas. Então eles trazem água, começam a eliminar o fogo. A todos se adianta e, desejoso de levar a notícia ao grande Balda, naquela mesma noite o passo estende. Bom, agora uma cena importante, né? Porque o Cacambo, digamos assim, ele teve uma vitória. E ele quer levar a novidade para o padre Balda, que é um jesuíta do time dele, né, índios jesuítas espanhóis. Então o Cacambo acelera e volta rapidamente para as missões, em tempo recorde, digamos assim. Mas não sabia que a fortuna, entanto, lhe preparava a última ceia, a última ruína. Quanto seria mais ditoso, quanto melhor lhe for o acabar a vida na frente do inimigo, em campo aberto ou sobre os restos de abrasadas tendas, obra do seu valor. Porque agora o que acontece, a voz épica, o eu lírico ali, ele começa a lamentar o destino que o Cacambo vai ter, que é a morte do Cacambo. Então ele está dizendo, antes tivesse uma morte lutando, do que essa morte que ele vai ter agora. Bom, Cacambo tinha real esposa senhoril Lindóia, de costumes suavíssimos e honestos em verdes anos. Então ele tem a esposa que é Lindóia, né? E o amor uniu os dois, mas apenas os tinha unido quando ao som primeiro das trombetas lhe arrebatou dos braços a glória enganadora. Então o Cacambo tinha essa senhoril Lindóia, né, honesta e tudo mais, mas mal tá com ela, o que aconteceu? A glória enganadora, né? Olha ali o que diz. Ou foi que Balda nunca consentiu que outra vez tornasse aos braços da formosa Lindóia e descobria sempre novos pretextos da demora. Bom, então aqui a gente está vendo, né, que o poeta está insinuando que o padre Balda, ele pretende claramente se livrar do Cacambo. Mas a pergunta que fica é, por que o Balda quer eliminar o Cacambo? Eles não são do mesmo time, digamos assim? Né? E o certo é que o Balda não deixa o Cacambo chegar até Lindóia. O cauteloso Balda, que Lindóia chega a falar ao seu esposo, e manda que uma escura prisão o esconda e a parte da luz do sol. Então o que ele faz? Né? O Balda manda prender o Cacambo numa prisão escura, não vai ver o sol, e a gente continua sem saber por quê. Nem os reais parentes, por meio de um licor desconhecido, que lhe deu compassivo o Santo Padre, morre o ilustre Cacambo entre os gentios, único que na paz em dura guerra de virtude e valor deu claro exemplo. Então aqui um grande elogio ao Cacambo, mas o que acontece, né? Manda o Balda trancar ele numa prisão escura e dá para ele um licor desconhecido, e aí o Cacambo morre. O Cacambo não recebe nem, digamos assim, né, as honras funerais que ele merece e tudo mais, por todo aquele lado dele de ser um grande guerreiro, enfim, o único na paz e na guerra de virtudes e tudo mais, chorado ocultamente, sem as honras de régio funeral, desconhecida pouca terra, os honrados ossos cobre, se é que os seus ossos cobre alguma terra. Reparem aqui, né, que como o poeta se posiciona, de certo modo, elogiando os índios, elogiando o governo, o exército português e espanhol, mas detonando os jesuítas. Bom, e aí a Lindóia vai receber a notícia da morte do seu marido, digamos assim, né, da humilhação que o Cacambo sofreu, né, e ela também quer se matar. Cruéis ministros, encobrir ao menos a funesta notícia. Quer dizer, olha o que o poeta diz, por favor, né? Pelo menos não falem para ela isso. Só que adianta? Não dá, né? Não rolou. Ai, que já sabe, assustada, amantíssima Lindóia, o sucesso infeliz. Quem a socorre? Que aborrecida de viver procura todos os meios de encontrar a morte. E aí a Lindóia está muito infeliz, né? Porque
pela morte do amado dela, o Cacambo. Mas a enrugada Tanajura, então vai vir uma personagem nova, a feiticeira Tanajura, né? Que era prudente, experimentada e que a seus peitos tinha criado em mais ditosa idade a mãe da mísera Lindóia, iria pela história do futuro, visionária, supersticiosa, que de abertos sepulcros recolhia nuas caveiras e esburgados ossos, a uma medonha gruta, onde ordens sempre verdes candeias conduziu chorando Lindóia a quem amava como filha. Então a Tanajura leva a Lindóia para uma gruta, e a Tanajura é uma feiticeira, vivida, experiente, né? Ela amamentou a Lindóia quando ela era criança, e a Tanajura lê o futuro, ela é uma visionária, supersticiosa e tem amor por Lindóia, e levou até uma gruta então. Enferrugento vaso licor puro de viva fonte recolheu. Então o que ela fez? Ela pegou um vaso e colocou licor dentro. 3 vezes girou em roda e murmurou 3 vezes com a carcomida boca ímpia as palavras e as águas assoprou. Depois com o dedo limpou em silêncio e faz que as águas note. Então a Tanajura recolheu o licor nesse pote, tudo mais, girou 3 vezes. E agora a gente vai ver a visão que a Lindóia vai ter ao ver essas águas aí, né? Então, de certo modo, a Tanajura está mostrando então essa mágica aí, né? Um teatro de imagens, digamos assim, né? Não de outra sorte a tímida Lindóia, aquelas águas fielmente pintam o rio, a praia, o vale, os montes onde tinha sido Lisboa. Repare que dentro dessa visão, ela olhando esse vaso, esse licor, as águas, ela começa a ter umas visões, ela começa a ver Lisboa, só que ela nunca foi para Lisboa, né? Então ela tem essa visão de Lisboa, Portugal, sem nunca ter estado lá. Então aqui vocês vão ver que essa cena é claramente um elogio ao governo português, principalmente na figura de quem? Do Marquês do Pombal. Reparem que o Marquês do Pombal não é ele, a dedicatória não é para o Marquês do Pombal, é por irmão do Marquês, mas agora vem homenagem ao Marquês. Então, o que a Lindóia viu? Viu Lisboa entre despedaçados edifícios, com solto o cabelo descomposto, tropeçando em ruínas, encostar-se. Bom, aqui a gente tem que ver o seguinte. A Lindóia está vendo que cena? A Lisboa destruída. E que Lisboa destruída é essa? A Lisboa destruída pelo terremoto de 1755. Ó, ela está tropeçando em ruínas, desamparada dos habitadores, pendentes muros e inclinadas torres. Está tudo destruído. E ela vai ver alguém descendo dos céus que vai reconstruir Lisboa. E adivinha quem é? O Luso Atlante. Quem é que é esse Luso Atlante? Né? O Atlante é o deus aquele que carregava o mundo às costas. E esse deus agora se transforma em quem? Em português. Na figura de quem? O Marquês do Pombal. Vê mais o Luso Atlante que forceja por sustentar o peso desmedido nos roxos ombros. Mas do céu sereno em branca nuvem próvida donzela rapidamente desce e lhe apresenta. Então o Marquês do Pombal, ele foi braço direito do rei, teve um grande papel no governo português. Ele, depois desse terremoto seguido de maremoto em Lisboa, que destruiu em 1755, quem vai contratar engenheiros, vai reconstruir Lisboa, vai reorganizar a armada, vai acabar expulsando os jesuítas de Portugal é o Marquês do Pombal. Então é um grande elogio aqui do Marquês do Pombal. Manda e logo o incêndio lhe obedece, e de repente, por onde quer que ele encaminhe os passos, dão lugar às ruínas. Viu Lindóia do meio delas só um acendo sair da terra feitos e acabados vistosos edifícios. Já mais bela nasce Lisboa de entre as cinzas. Ou seja, então a Lindóia está vendo o que, né? Por onde passa o Marquês do Pombal, ele vai apontando, e de onde era a ruína, destruição, vão surgindo edifícios e tudo mais, a reconstrução de Lisboa, né? Mais ao longe, prontas no Tejo e ao curvo ferro atadas, ameaçando o mar as poderosas soberbas naus. Por entre as cordas negras alvejam as bandeiras, geme atado na popa o vento, e alegres e vistosas descem das nuvens a beijar os mares as flâmulas guerreiras. Então a Lindóia começa a ver também, na visão dela, os padres jesuítas, né, que estão partindo para o exílio agora, né? Impacientes da fatal demora, os zenhos mercenários junto à terra recebem no seu seio e a outros climas longe dos doces ares de Lisboa. Transportam a ignorância e a magra inveja. Reparem, né? Olha a crítica que ele faz exatamente aos jesuítas, né? Transportam a ignorância e a magra inveja. Envolto em negros e compridos panos, a discórdia e o furor. Bom, nós vamos ter agora uma confusão da Lindóia, né? Porque ela vê
destruída, né? Depois, porque ela tá vendo assim, né? Lisboa destruída, Lisboa reconstruída, jesuítas chegando para cá. Ela tá vendo a República Jesuítica destruída, o que vai acontecer no futuro, né? Depois da Guerra dos Sete Povos. E assim, por tabela, tá vendo também a vingança sendo feita ao Cacambo, ao amado dela, porque a República Jesuítica, né, os jesuítas que destruíram, digamos, o Cacambo na figura do Padre Balda, ela está vendo essa vingança. Mas ela acaba não entendendo uma coisa, onde é que estão os índios guaranis na sua visão? Então, basicamente, para ela, aquela questão toda que nós estamos sabendo, eles serão mortos também. Pareceu a Lindóia que a partida desses monstros deixava mais serenos e mais puros os ares. Já se mostra mais distinta a seus olhos a cidade. Mas viu, ai, vista lastimosa, a um lado ir a fidelidade portuguesa, manchados os puríssimos vestidos de roxas nódoas. Mais ao longe estava com os olhos vendados, escondido nas roupas, um punhal banhado em sangue, o fanatismo pela mão guiando um curvo e branco velho ao fogo e ao laço. Bom, e o que acontece? Ela está vendo tudo isso, já que ela está embebida naquele feitiço nas águas do vaso ferrugento ali da Tanajura, né? Embebida na mágica pintura, goza as imagens vãs e não se atreve Lindóia a perguntar. Vê destruída a República infame e bem vingada a morte de Cacambo. Claro que é aí que ela começa a querer saber, enfim, né, a questão toda dos índios, e aí a Tanajura bate palma e faz tremer as águas. Ou seja, o que vai acontecer? A visão da Lindóia para na hora. Apacentava os olhos e o desejo, nem tudo entendia quando a velha Tanajura bateu com a mão e fez tremer as águas. Desaparecem as fingidas torres e os verdes campos da visão dela. Nem já deles resta leve sinal. Em vão os olhos buscam as naus. Já não são naus, nem mar, nem montes, nem o lugar onde estiveram. Torna ao chorar a saudosíssima Lindóia e de novo outra vez suspira e geme. E aí a Lindóia acaba dormindo, né? Envolto em frio orvalho, um leve sono, suave esquecimento de seus males. Ela quer esquecer disso aí e acaba dormindo. Entramos no canto 4 e vemos que o Gomes Freire vai vencer os últimos obstáculos agora antes de chegar aos 7 polos das missões. Salvas as tropas do noturno incêndio, aos povos se avizinha o grande Andrade depois de afugentar os índios fortes. O Gomes Freire ele salvou toda a tropa do incêndio, né? Eles conseguem afugentar os índios que estavam ali nos montes. Que negue agora a pérfida calúnia que se ensinava aos bárbaros gentis a disciplina militar, e negue que mãos traidoras a distantes povos por ásperos desertos conduziam o pó sulfúreo e as sibilantes balas e o bronze que rugia nos seus muros. Bom, o poeta, né, a voz épica aqui, acaba acusando os jesuítas de terem armado os índios, né, que neguem isso. E lá do alto do morro, os soldados começam a contemplar, digamos assim, o território das missões. Pisaram finalmente os altos riscos de escalvada montanha que os infernos, ver as longas campinas retalhadas de tremos ribeiros, claras fontes e lagos cristalinos, onde molha as leves asas o lascivo vento. Engraçados outeiros, fundos vales e arvoredos copados e confusos, verde teatro onde se admira tudo quanto produziu a supérflua natureza. Então, claro, eles vêm de cima desse monte aí, só a imagem linda, né? É a questão das nuvens, das campinas, os lagos, vento, fonte, os arvoredos, né? Uma natureza assim extraordinária. Também eles começam a ver gado. E claro, eles começam a fazer o quê? Os preparativos para a festa de casamento. Mas aí tu pergunta, mas casamento de quem? Estão preparando o casamento do Baldeta. Lembrem o Baldeta, aquele filho de uma índia que não conseguia ter e por meio de orações do Padre Balda teve esse filho e em homenagem deu o nome de Baldeta. Estão querendo casar o Baldeta agora com Lindóia. E a gente pergunta, mas então está explicada a morte do Cacambo. Querem dar ao Baldeta o régio poder do Cacambo e ainda a esposa dele, né? Ajuntavam-se os índios, entretanto, no lugar mais vizinho, onde o bom padre queria dar Lindóia por esposa ao seu Baldeta e segurar-lhe o posto e a régia autoridade de Cacambo. Então, sendo importante, né, se esclarece agora o porquê da morte do Cacambo. O Balda quer dar ao Baldeta a mão da Lindóia e assegurar o posto e a autoridade que o Cacambo tinha, né, agora, mas dá isso tudo para o Baldeta. Então, também lembrar aqui que os jesuítas são os vilões da história, tá?
E aí começa o desfile das tropas dos Guaranis, enfim, né, essa cerimônia de casamento. Está na frente ali o Cobé, trazendo o grupo de selvagens. Com a chata fronte de urucu tingida, vinha o índio Cobé, disforme e feio, que sustenta nas mãos pesada massa com que abate no campo os inimigos, como abate a seara o rijo vento. Traz consigo os selvagens da montanha que comem os seus mortos. Então aqui reparem a questão relativa à antropofagia, né, o comer carne humana. Então logo depois desses bravos aí do Pindó, né, os bravos do Cobé, vêm os bravos tapes do Pindó. Foi o segundo que disse... cadê aqui a parte? Que comem os seus mortos. Pindó, que sucedeu a Cepé, foi o segundo que de se fez mostra, o mancebo Pindó, que sucedera a Cepé no lugar. Ainda em memória do não vingado irmão, que tanto amava, leva negros penachos na cabeça. São vermelhas as outras penas todas, cor que Cepé usara sempre em guerra. Então aqui está o Pindó, né, que vai, enfim, que sucedeu o lugar do Cepé. E até em homenagem ao Cepé, a gente vê, né, que o Pindó usou as mesmas cores. E agora a gente tem os arqueiros, né, vem o Caitutu, arqueiro, lembrar que Caitutu é o irmão da Lindóia. Segue-se Caitutu, de régio sangue de Lindóia irmão. Não muitos fortes são os que ele conduz, mas são tão destros no exercício da flecha que arrebatam. Ou seja, podem não ser fortes no sentido da briga, mas são hábeis no exercício do arco e flecha. E aí nós temos agora a guarda real do Cacambo, os Guaranis, mas que agora está entregue a quem? Ao Baldeta, né? Ao covarde Baldeta. Alegres Guaranis de amável gesto, esta foi de Cacambo a esquadra antiga. Penas da cor do céu trazem vestidas com cintas amarelas, e Baldeta desvanecido a bela esquadra ordena no seu jardim. Jardim é o cavalo, né? Até o meio a lança pintada de vermelho e a testa e o corpo todo coberto de amarelas plumas. Pendente a rica espada de Cacambo. Até a espada do Cacambo ele pegou, né? E aí nós temos também a cavalaria do Tatu-Guaçu. Num cavalo da cor da noite escura, entrou na grande praça derradeiro Tatu-Guaçu feroz e vem guiando o tropel confuso de cavalaria que combate desordenadamente. Bom, a gente viu o Tatu-Guaçu antes, né? Correndo sangue e tudo mais, quase morto, mas não morreu então. E claro, tá ali também, os jesuítas estão ali, tem o Tadeu, tem o irmão Patusca, e esse irmão Patusca, ele meio que gosta da guerra, mas nem sabe quais são as causas, quais são as consequências, né? Não faltava para se dar princípio à festa, mais que Lindóia. Ou seja, tá todo mundo ali, mas falta a Lindóia. E ela desapareceu. Cansados de esperar, ao seu retiro vão muitos impacientes a buscá-la. Estes de Créspita na Jura aprendem que entrara no jardim triste e chorosa sem consentir que alguém a acompanhasse. Então a Tanajura acaba dizendo, né, que ela entrou no jardim triste e chorosa e tudo mais, não queria que ninguém fosse, ela foi sozinha. Um frio susto corre pelas veias de Caitutu, irmão de Lindóia, que deixa os seus no campo. E a irmã, por entre as sombras do arvoredo, busca com a vista e teme de encontrá-la. Entram, enfim, na mais remota e interna parte de antigo bosque escuro e negro, onde ao pé de uma lapa cavernosa cobre uma rouca fonte que murmura, curva latada de jasmim e rosas. Este lugar delicioso e triste, cansado de viver, tinha escolhido para morrer a mísera Lindóia. Então a gente fica sabendo que ela escolheu para morrer esse local. Então a questão do suicídio aqui. Então o Caitutu, que é o irmão dela, sai à procura da irmã, né? Lá, reclinada como que dormia, na branda relva e nas mimosas flores, tinha a face na mão, e a mão no tronco de um fúnebre cipreste que espalhava melancólica sombra. Mais de perto descobrem que se enrola no seu corpo verde serpente, e lhe passeia e cinge pescoço e braços e lhe lambe o seio. Bom, então a Lindóia escolheu aquele lugar para a morte, né? E a gente vê que ela tem uma serpente que está enrolada no corpo dela. Fogem de haver assim, sobressaltados, e param cheios de temor ao longe.
e nem se atrevem a chamá-la, e temem que desperte assustada e irrite o monstro e fuja e apresse no fugir à morte. Ou seja, eles ficam com medo de acordar a Lindóia e de ela acordar assustada, irritar a cobra e a serpente matar, né? Porém, o destro Caitutu, lembrem que o Caitutu ele é destro no arco e flecha, que treme do perigo da irmã, sem mais demora dobrou as pontas do arco e quis 3 vezes soltar o tiro, e vacilou 3 vezes, entre a ira e o temor, entre a raiva e o medo. Enfim, sacode o arco e faz voar a seta aguda, que toca o peito de Lindóia e fere a serpente na testa, e a boca e os dentes deixou cravados no vizinho tronco. Bom, então a gente vê, né, que o Caitutu ele vacilou 3 vezes em atirar a flecha, mas enfim, fez a flecha voar, digamos, né, e que toca de leve o peito da Lindóia, mas fere a serpente na testa. E aí a serpente fica enfurecida, se enrosca no cipreste e começa a verter sangue, né, sangue negro assim, e o veneno. Leva nos braços a infeliz Lindóia o desgraçado irmão, que ao despertá-la conhece com que dor, no frio rosto os sinais do veneno, e vê ferido pelo dente sutil o brando peito. Então o Caitutu leva a Lindóia, e ao acordá-la ali, ela percebe, né, os sinais do veneno, o peito da Lindóia ferido pelos dentes, né, da serpente. Os olhos em que amor reinava um dia cheios de morte, e muda aquela língua que ao surdo vento e aos ecos tantas vezes cantou a larga história dos seus mares. Nos olhos Caitutu não sofre o pranto, e rompe em profundíssimos suspiros, lendo na testa da fronteira gruta, de sua mão já trêmula gravado, o alheio crime e a voluntária morte. Então o Caitutu não chora, mas solta lamentos, suspiros, né? Vê que não foi ele quem matou a irmã com a flecha, e sim a serpente, e sim uma espécie de deixar-se morrer, né? Ali. E por todas as partes repetido e suspirado o nome de Cacambo. Então aqui nós temos uma parte bonita, né? A questão toda que ecoa o nome do Cacambo, dentro daquela questão que ela deixa se picar, enfim, né? A questão de morrer por amor ao Cacambo, quase assim, tipo Cleópatra, né? E agora a gente vai a um trecho mais conhecido do Uruguai. Ele é curtinho, 4, digamos, versos, né? Mas ele é o mais conhecido, né? Que é referente à morte de Lindóia, essa parte mais lírica da obra, né? Ainda conservo pálido semblante um não sei que de magoado e triste, que os corações mais duros enternece, tanto era bela no seu rosto a morte. Mesmo morta, conserva sempre essa questão de beleza aqui a nossa Lindóia. Bom, aí enquanto isso o Balda acaba, enfim, né, não tá nem aí, tudo mais, desdenhando, digamos, né, a morte da Lindóia, quando a notícia chega até ele, né? Indiferente admira o caso acerbo da estranha novidade ali trazida do Urubalda, e os índios que se achavam corre com a vista e os ânimos observa. E aí a Lindóia ficou ali, né, desamparada na solidão e tudo mais, exposta sem enterro às feras, aos urubus, aos carniceiros. Então ninguém honrou o corpo dela, ninguém nem cobriu, né, enfim, com terra, nem depositou flores, né? E aí o poeta agora vai evocar o suicídio da Cleópatra, fastosa egípcia, ó, Cleópatra, que o maior triunfo temeste honrar do vencedor latino, se desceste ainda livre ao escuro reino, foi vaidosa talvez da imaginada bárbara pompa do real sepulcro. E aí o poeta diz que vai prometer agora, né, um funeral à altura do que a Cleópatra teve, né? Ó, amável indiana, Lindóia, eu te prometo que em breve a iníqua pátria envolta em chamas te sirva de urna, e que misture e leve a tua e a sua cinza o irado vento, né? E aqui agora a gente vê que o Balda começa a incitar os índios a matarem a feiticeira Tanajura, né? Balda, que há muito espera o tempo e o modo de alta vingança, e encobre a dor no peito, excita os povos a exemplar castigo na desgraçada velha. A alegre em roda se ajunta e a petulante mocidade com as armas que o acaso lhe oferece. Mas neste tempo um índio pelas ruas, com gesto espavorido, vem gritando, soltos e arrepiados os cabelos. Fugi, fugi da mal segura terra, que estão já sobre nós os inimigos. Então aqui a gente vê o alarma da guerra, né? Porque os inimigos do exército chegaram.
E aí o índio vai gritando, ó, o exército tá vindo, a gente está perdido, o que a gente vai fazer e tudo mais. E aí o Tadeu toma a palavra e ele quer reunir as tropas em outro lugar, ó. Debalde, em vão nos expomos neste sítio, diz o ativo Tadeu. Melhor conselho é ajuntar as tropas no outro povo. Perca-se o mais, salvemos a cabeça. Ou seja, os padres vão preparando a fuga e vão abandonar os índios. E o Balda toma a palavra agora e manda incendiar a redução. Assim discorre Balda, e entanto ordena que todas as esquadras se retirem, dando as casas primeiro ao fogo e o templo. Reparem aqui a questão da autodestruição dos 7 povos. Não vai ficar para nós, jesuítas, não vai ficar para eles. Toquem fogo nas casas, toquem fogo no templo. E aí o Balda vai embora e deixou a Tanajura, a feiticeira, aquela amarrada dentro de uma choupana, né? E a coitada vai morrer, enfim, digamos assim, né? Incendiada. Parte deixando a tada Tristivéria dentro de uma choupana e vingativo quis que por ela começasse o incêndio. Ouviam-se de longe os altos gritos da miserável Tanajura. Aos ares vão globos espesíssimos de fumo que deixa ensanguentada a luz do dia. E aí o irmão Patusca já tinha desertado, já está aguardando os outros na redução. Só que aí chega o Gomes Freire, né? E só está encontrando o quê? As ruínas já. Por mais que o nosso general se apresse, não acha mais que cinzas ainda quentes e um deserto onde há pouco era cidade. Ou seja, o Gomes Freire chega e está tudo incendiado, já tudo destruído nos 7 povos das missões. E ele entra no templo, né? Tá lá o trono todo em pedaços. E agora a gente tem uma imagem bonita porque a gente vai para o interior da catedral. Entram no grande templo e vêm por terra as imagens sagradas. Está tudo destruído. O áureo trono, o trono em que se adora um Deus imenso que o sofre e não castiga os temerários em pedaços no chão. Voltava os olhos turbado o general. Aquela vista lhe encheu o peito de ira e os olhos de água. Reparem, né, que ele fica com pena daquilo ali e tudo mais, chora emocionado o Gomes Freire. E ele fica muito irritado com aquilo que os jesuítas fizeram. E aí ele começa agora o poeta, agora vai vir o poeta e vai invocar o gênio da América. Ó. Gênio da inculta América que inspiras a meu peito o furor que me transporta, tu me levanta nas seguras asas. Serás em pago ouvido no meu canto, e eu te prometo que pendente um dia adorne a minha lira aos teus altares. Então a ideia aqui do poeta, né, que os versos vão levantar voo, serão lidos. Vamos para o último canto. Canto quinto. Bom, nesse canto aqui não há discurso dos personagens. Se a gente for olhar no canto quarto, nós tivemos ali o Tadeu e o Balda falando. Se voltar lá no canto 3, o Cepé fala. No canto 2, o Gomes Freire fala. Tem o diálogo com o Cepé com o Cacambo. No canto 1 tem o Catânio que fala, o Gomes Freire, e agora não tem discurso. Na vasta e curva abóbeda, pintar a destra mão de artífice famoso em breve espaço e vilas e cidades e províncias e reinos. No alto sólio estava dando leis ao mundo inteiro a companhia. Bom, aqui a gente vê a pintura do teto da catedral e na abóbada, né, nessa construção mais arqueada aí, quem pintou vilas, cidades, e no alto está a companhia de Jesus mostrando o poder. Os cetros e as coroas e as tiaras e as púrpuras em torno semeadas no chão. Tinham de um lado dádivas corruptoras, do outro lado, sobre os brancos altares, suspendidos agudos ferros que gotejam sangue. Por esta mão, ao pé dos altos muros, um dos Henriques perde a vida e o reino. E agora a gente vai ver aqui, né, claro, do lado todo da questão de querer trazer exatamente os jesuítas como vilão. Nós vamos ver a representação de assassinatos de reis e esses assassinatos todos tramados por jesuítas, né? O Henrique esse aí vai perder a vida, vai perder o reino, enfim, destruir a reputação dos jesuítas. E cai por esta mão, ó céus, debalde rodeado dos seus, o outro Henrique, delícia do seu povo e dos humanos. E o poeta agora vai invocar quem? Os príncipes de toda a Europa para expulsarem os jesuítas, né? Príncipes, o seu sangue é vossa ofensa. Novos crimes prepara o horrendo monstro. O horrendo monstro são os jesuítas, né? Então o sangue desses mortos ofende aí, né, o sangue dos príncipes. E acaba dizendo, né, que os jesuítas estão preparando, claro, mais crimes, essa crítica à expansão da companhia.
Aí nós temos a representação do domínio dos jesuítas sobre a América, a chegada das naus, né? Ao longe o mar azul e as brancas velas com estranhas divisas bandeiras denotam que aspirava ao senhorio e da navegação e do comércio, outro tempo, outro clima, outros costumes. Então essa representação toda aí da influência da companhia no Oriente, a expulsão de lá ela foi desmascarada, né? E é expulsa do Oriente. Cá desterrada, enfim, dos ricos portos, voltando à vista as terras que perdera, quer pisar temerária e criminosa. E agora tem uma cena bem legal, bem construída, está em negrito aqui, ó. O poeta vai ironizar, digamos assim, um dos painéis pintados. Ele acha que está imperfeito, tá mal feito, né? Ó céus, que negro horror, tinha ficado imperfeita a pintura, envolta em sombras. Tremeu a mão do artífice do pintor ao fingi-la e desmaiaram no pincel as cores. Bom, nós temos também a representação da conspiração, da traição jesuítica e tudo mais, né? Da parte oposta, nas soberbas praias de rica Londres, trágica e funesta, ensanguentado Tâmega esmorece. Então aqui é o assassinato do rei lá da Inglaterra. Também, né, vem a representação da campanha fracassada africana lá do Dom Sebastião. Diz que o Dom Sebastião era forte, mas era ingênuo, foi mal aconselhado. E lembre que o Dom Sebastião, aquele rei de Portugal, foi morto, né? Generoso mancebo, eternos lutos preparas a chorosa Lusitânia. Desejado dos teus, a incertos climas vás mendigar a morte e a sepultura. E aí continua ainda a representação de afogamento de alguns padres e tudo mais, né? Enfim, vai detonando exatamente a questão toda da Companhia de Jesus. E, claro, mostra o quê? A questão do crescimento do poder da Companhia. Já satisfeitos do fatal desígnio, por mão de um dos Filipes, afogavam nos abismos do mar e emudeciam queixosas línguas e sagradas bocas, em que ainda se ouvia a voz da pátria. Crescia o seu poder e se firmava entre surdas vinganças. Bom, depois de ver tudo isso, de lembrar de todos os crimes, o Gomes Freire vai propor uma nova tática. Qual é a tática? Vai surpreender os índios em uma outra aldeia. Apacentam à vista na pintura a nova empresa e ao outro gênero de guerra em si resolve o general famoso. Apenas esperou que ao sol brilhante desse às costas de toda a opaca terra, precipitou a marcha e no outro povo foi surpreender os índios. Então os soldados, né, o exército surpreende os padres jesuítas que estavam fazendo uma grande sacanagem, estavam abandonando os índios. Em trajes de caminho, ambos os padres, que mansamente fugiam, né, do lugar, desamparando os miseráveis índios depois de expostos ao furor das armas. E aí o Baldo e o Tedeu estão com muita raiva, né? E aqui outra ironia, né? Enfim, o irmão Patusca está querendo, como ele é muito gordo, está querendo guardar de qualquer maneira vinho, presunto, enfim, né? E tal. Bom, entra no povo e ao tempo se encaminha o invicto Andrada. E generoso, entanto, reparem, invicto, generoso, reprime a militar licença e a todos com a grande sombra ampara. Alegre e brando no meio da vitória. Em roda o cerco, nem se enganaram, procurando abrigo chorosas mães e filhos inocentes e curvos pais e tímidas donzelas. Então tem que reparar sempre como é que o poeta trata o Gomes Freire, né? Generoso, é invicto, sem armas quase sempre, sempre benevolente, e agora benevolente também com os índios vencidos. Então o que acontece, né? O Gomes Freire diz, olha, sem excessos contra os índios, eles estão desamparados, os padres jesuítas abandonaram eles, né? E claro que os índios vão se rendendo. Sossegado o tumulto e conhecidas as vias astúcias de Tedeu e Balda, cai a infame república por terra, cai a questão dos jesuítas, né? República jesuítica aqui, né? Aos pés do general, as toscas armas já têm disposto o rude americano, que reconhece as ordens e se humilha, e a imagem do seu rei prostrado adora. Ou seja, eles aceitam as condições, entregam as armas, se ajoelham, adoram a imagem do rei. E para fechar, vamos ao final novamente, né? Versos clássicos conhecidos, a profecia do Basílio da Gama. Serás lido, Uruguai. Cubra os meus olhos, embora um dia escura a noite eterna. Tu vive e goza a luz serena e pura. Ou seja, aquela ideia dos clássicos. Eu, o autor, posso morrer, mas a minha obra fica eterna, fica perene, fica duradoura. Vai, Uruguai, vai aos bosques da Arcádia, não receies chegar desconhecida àquela areia. Então o poeta promete agora, né, enfim, a questão toda de
reconhecimento da Arcádia Romana, enfim, né, aquela questão toda, né? Lembrar, né, que a entrada na Arcádia Romana representa assim o status de um poeta na época, né? Ou seja, toda a tua ambição está ali em cima de entrar na Arcádia Romana. E ele já estava lá, e agora já está mostrando, ele está lá desde 66, o livro de 69, e agora já está mostrando uma epopeia, enfim, né, bem feita e tudo mais, apesar de ser feita às pressas, sem rima, mais curta, com cortes bruscos em alguns momentos, mas, enfim, é uma grande obra. Ali de fresco entre as sombrias murtas, urna triste a Mírio não todo encerra. Leva de estranho céu, sobre ela espalha com a peregrina mão de bárbaras flores, e busca o sucessor que te encaminha ao teu lugar que há muito te espera. Bom, então lembrar, né, que depois de escrita e lançada a Epopeia Uruguai, o Basílio da Gama conquistou a confiança do principal dirigente da época, né, do governo, que era o Marquês do Pombal, que era o primeiro-ministro do rei Dom José I, e com essa epopeia aí, enfim, o Basílio tirou a ameaça que tinha, enfim, de ser deportado de Portugal para Angola e tudo mais, né? Passou a ocupar cargo de confiança. E lembrar, né, que essa epopeia aqui do Basílio ela tem um caráter nacional, gerou aquela capacidade de produção própria, as edições do Uruguai deram certo, e estamos falando de algo de mais de 200 anos, se tornou um clássico, mas claro, a gente não pode negar que se distanciou um pouco pela linguagem, né? Enfim, e se fixou também em algo no passado. E a escrita dessa epopeia brasileira, que é o Uruguai, ela meio que foge daqueles padrões mais tradicionais portugueses, né? Enfim, que se baseavam na mitologia, na divisão do poema em estrofes, em rimas, e o Basílio aqui apresenta versos sem rima, né? Dá uma liberdade de criação a mais, sim, né? As tradições dele são indígenas, além dos guerreiros aqui que a gente tem, né? Enfim, os portugueses, nós temos os índios, detalhes, são tratados de maneira positiva. Então, unicamente quem faz o papel de vilão aqui são os jesuítas. Por quê? Porque eles eram contrários a essa política do Marquês do Pombal e tudo mais, são retratados como interesseiros. E aqui botei um trecho da Afrânio Coutinho que diz assim, né? O Uruguai narra a expedição empreendida por espanhóis e portugueses contra os índios e jesuítas habitantes da colônia de Sete Povos das Missões do Uruguai, que, segundo o Tratado de Madrid de 750, deveria passar a pertencer a Portugal em troca da colônia do Santíssimo Sacramento, possessão portuguesa encravada em águas e território espanhol. Pequeno resumo aí, né? E lembrar, a Guerra dos Sete Povos era um assunto recente à época da publicação do livro. É isso aí, fechou então.